Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrônica é Ciência na MedD. No vídeo de hoje aqui eu vou mostrar um reparo nas placas AMD Radeon que você tem. Geralmente ele acaba ocorrendo esse erro aqui, que é o erro, calma aí, deixa eu ver se dá um foco, erro tempo limite do drive AMD Radeon, solução do problema. Então ele acaba dando esse erro, que é o erro tempo limite do drive Radeon. Eu já ensinei algumas técnicas de você estar tentando resolver isso a partir lá do próprio Windows, tentando, por exemplo, alterar linhas de comando no registro também. Mas só que se você já tentou essas opções, se você já alterou algumas coisas no teu sistema operativo e ele continua dando problema, como por exemplo o computador travando, dando tela azul, reiniciando sozinho, ou até mesmo dando algumas anomalias aí no display, como pedaços de telas verdes, por exemplo, algumas partes. É um sinal que pode ser que não seja só o software, pode ser que seja as coisas assim, sejam ali as coisas mais sérias, como por exemplo o próprio hardware aqui. Então, se você tentou fazer lá os macetes para tentar consertar aí, por exemplo, parar de fazer dar esse erro de tempo limite do drive da AMD. Se você tentou reparar então no Windows aí esse erro tempo limite do drive AMD e não conseguiu, ainda continua dando crash, é sinal que pode ter erros graves. Aqui eu tenho uma R9 270X. Eu vou abrir aqui essa placa para explicar para vocês qual é que é o problema que ocorre nessas placas AMD. Eu vou desmontar aqui essa placa para vocês entenderem qual que é a falha e o erro que acontece, o que acaba ocorrendo e dando estes problemas. Na NVIDIA o erro que dá é o 42 e começa a apresentar artefatos, né, tela verde, começa a travar, começa a dar problemas no drive também. É o mesmo sintoma, só muda o código de erro, né? No AMD ele vai dar muito crash. Erro tempo limite do drive, que é praticamente a mesma coisa. Bom, aí a gente soltou os 4 parafusos. A gente tira agora esse chicote aqui, beleza? Aqui a gente vai ter que limpar, né? Essa pasta, limpar aqui, porque a gente vai fazer um retrabalho nessa placa aqui, porque esse que é o problema. O que é o problema? O problema aqui é as memórias, tá bom? Então, se você, olha aí, se você tá com este problema, então provavelmente aqui é uma dessas memórias ou até mesmo um chip gráfico. O que acaba acontecendo é o seguinte, algumas soldas aqui de baixo, que são pequenas esferas, ele acaba se rompendo desses chips de memória, até mesmo no chip gráfico da BGA, e acaba fazendo com que perca informação, por exemplo, de uma memória com chip gráfico, tá? Então, no momento que você está usando, há perca de informação. O chip gráfico ele para de se comunicar com as memórias e acaba dando esses problemas. E diferente da NVIDIA, esse dissipador de calor, ele só pega o chip gráfico, ele não pega as memórias. Da NVIDIA, além dele pegar o chip gráfico, ele pega as memórias, então ele vai esfriar tanto o chip gráfico quanto as memórias. E aqui não, galera, nós não temos aí um thermal pad aqui em cima, por exemplo, das memórias, e o que acaba fazendo com que elas sobreaqueçam demais, vai aquecer bastante, e o que acontece? Vai dar solda fria. Essas soldas, as pequenas esferas aqui embaixo vão rachar e vai perder, por exemplo, o contato com o chip gráfico, vai ter perca de informação, eles não vão se comunicar ali, eles não vão se falar, daí dá problema. Bom, então aqui, primeiramente, se a tua placa estiver suja igual essa, você vai limpar, você vai pegar um pedaço de papel alumínio e vai colocar aqui embaixo. É bom tirar o backface aqui, tá bom? É interessante você soltar ele para fazer este reparo, principalmente se for um backface de plástico. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos utilizar a estação de solda e nós vamos fazer um reflow principalmente nas memórias. A gente vai começar aqui com o ar quente todo ligado, nós vamos deixar em 450 graus aqui, a gente vai subir no máximo aqui, tá? Quando você puxa aqui a estação de solda, olha, ele começa já a funcionar e vai subindo, tá? Então você deixa
em 400 graus aqui, sobe o máximo que puder, tá bom? A gente vai começar da seguinte maneira. Olha, eu vou subir já direto para 450 graus. Ela vai ficar aquecida ali, beleza? Opa, passou. Aí, 450 graus. Este aqui é o papel alumínio comum desses aí que a gente utiliza para assar carne mesmo. Só vou ter que tirar essa backface antes ali, que ela vai estrovar o nosso trabalho. Talvez esse vídeo fique um pouquinho grande, tá bom? Eu já tirei a backface aqui da minha placa, tá certo? Olha aqui. Agora eu vou colocar o papel alumínio. Retirei toda a pasta aqui de cima do processador. Se você quiser lavar com álcool isopropílico, ok. Agora eu vou vir com o soprador aqui no ar máximo, na maior temperatura, que é 450 graus. E vou aplicar ar quente em tudo. Se tiver, por exemplo, alguma solda fria, ele vai corrigir. Vou aplicar calor aqui nas memórias, também no chip gráfico, meio de longe, até esquentar bem a placa. Daí sim eu chego bem de perto com o soprador para esquentar e derreter todas as esferas. É um trabalho de torno de 15 a 20 minutos. É um reflow demorado, mas tem que ser assim para funcionar. Só jogar um arzinho aqui, achando que vai derreter, não vai funcionar, porque a solda aqui é uma solda bem dura, então ele vai demorar para derreter, tá bom? Então, se você já tentou de tudo na tua placa, na tua AMD Radeon aí, não resolveu o erro, o tempo de time aí da placa de vídeo, né? Aquele erro que dá. E continuou dando crash ou artefato, então é isso aí. Se a gente pegar a placa aqui, ó, vou aproximar mais aqui para vocês verem, você pode ver que o chip gráfico se comunica diretamente. E se der problema na falha na comunicação, por exemplo, uma esfera trincada, até mesmo uma trilha rompida, é lógico que vai dar problemas ainda, mas essa placa que ele não resfria as memórias, então é um problema bem grave. Agora eu vou pegar o soprador. Ele já tá quente aqui, ele começou a subir a temperatura ali, ó. E agora eu vou começar a aplicar o ar aqui. Não preciso tirar esses dissipadores aqui, até melhor para não esquentar tanto essa parte, tá bom? Mas agora aqui eu vou começar a aplicar o ar quente aqui, tá bom? Na placa, beleza? Aqui na minha região tá frio, então eu vou chegar um pouco mais perto aqui, ó. Eu começo a aplicar ar, não direto, segurando em cima, por exemplo, da memória, porque ela pode danificar. Primeiro tem que esquentar bem a placa, ok? Em lugares mais quentes aí, talvez se demore até menos do que 15, 20 minutos, talvez 10, 7, 10 minutos aí você já consiga resolver o problema. Bom, pessoal, então é isso aí. Já fiz o reflow, aproximadamente 15 minutos aí com a estação de solda a 450 graus. O ar do bico aí no máximo, tá? Agora ele está resfriando. Eu vou deixar a placa esfriar agora. Vou fazer a limpeza aqui no dissipador, nos cooler de ventilação, tá bom? Vou trocar a pasta térmica. Vou montar de novo e vou fazer um teste para ver. Eu tirei ela porque ela já estava dando problema aí. Tentei fazer várias vezes modificação no software para ver se poderia ser problema, mas não era.
O problema era aqui mesmo na placa, poderia ser alguns chips desse de memória que estava parando de se comunicar com o chip gráfico, porque poderia ter alguma esfera, alguma solda trincada. Então, aquecendo, a gente deixa a solda maleável, fazendo com que a solda ela se refaça ali, né? Fazendo com que as esferas elas colhem novamente, ali, o estanho derreta e cole novamente, fique soldado e funcione, tá? É assim que eu arrumei a minha outra Gigabyte GTX 760 O100. Então agora eu vou esperar esfriar e vou partir para o teste, ok? Até breve. Voltando com a conclusão do vídeo aqui, só para mostrar para vocês. Então, esse reflow aqui na R9 270X Devil da Colorful não deu boa, galera, tá? Só para dizer aí para vocês que não funcionou. Vou colocar o cabo HDMI aqui só para a gente testar. E vamos ver aí, o artefato ele continua na placa. Então essa placa aqui não deu certo. Tem algumas placas que o reflow dá certo, tem outras que não dá, mas é assim, não custa tentar. Tentei uma vez, coloquei, a placa continuou dando artefatos. Tentei uma segunda vez o reflow e a placa continua dando artefatos. Então o certo é retirar o chip gráfico, né, para ver como que tá o estado da BGA e refazer novamente e também verificar posteriormente se continuar, se não é algum chip de memória. Mas bora lá então que eu vou ligar aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Tá, agora vai. Ele dá vídeo, mas ele aparece bem os artefatos. Olha aí, artefatos, né? Então não tem o que realmente fazer, pessoal. Tá bom? Agora é só... Olha aí como é que ficou. Agora é só lavando, como dizem, né? Sem chance. Tentei por 2 vezes, né? Cada uma de aproximadamente 15 minutos ali nas memórias, no chip gráfico. E não deu, tá bom? Eu até vou desligar aqui, senão vai esquentar demais. Olha. E eu vou até colocar, vou continuar aqui só pra gente ver. Mas ele não vai subir, pessoal. Tá bom? Já deve estar bem quente o processador. Bem quente mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa não deu nada. Vou ficar devendo pra vocês esse reparo. Joia? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.